Agora vamos entrar nos 5 pilares da negociação estratégica. Então, como eu falei, os princípios, da negociação baseada em princípios, eles devem nortear de uma forma geral como você age em relação à negociação, e os 5 pilares da negociação estratégica são uma forma que eu dividi para facilitar um entendimento do que está envolvido na sua negociação no dia a dia. Então, a negociação, ela sempre vai passar por esses 5 pilares, e isso vai ser uma forma de guiar a sua atuação de uma forma mais direta e objetiva no dia a dia. Os 5 pilares são, primeiro, a postura, que é a forma como você encara a negociação, se você encara como um processo adversarial ou de disputa, ou se encara como um processo colaborativo. Segundo pilar é a preparação. Então é essencial se preparar antes de cada negociação, e nós vamos entrar na forma de fazer isso. Terceiro é a comunicação. Então a negociação, ela é um ato social, depende de mais de uma pessoa para acontecer. Então também vamos entrar no detalhe de tudo que está envolvido aí na questão da comunicação. Quarto pilar são as táticas efetivas de negociação. E muitas pessoas buscam só aquela tática infalível que pode funcionar em qualquer cenário, mas eu não acredito nisso. Então, acredito nela como sendo um dos 5 pilares. E em quinto pilar são as emoções, e está em vermelho ali porque tudo que você construiu ao longo do processo de negociação pode ser destruído se você deixar as emoções assumirem o controle, deixar as emoções tomarem conta. O primeiro pilar, que é a postura, então existe a proposta aí de mudar, deixar de enxergar a negociação como um processo adversarial, deixar de enxergá-la como um cabo de guerra em que, para eu ganhar R$1, o outro necessariamente tem que perder R$1, e essa visão de cabo de guerra acaba gerando só uma disputa de posições, uma disputa de vontades, que ela é pouco produtiva e acaba gerando soluções mais simplistas. E propõe-se a mudança de postura, a mudança de abordagem para uma visão mais colaborativa, em que ao invés de um cabo de guerra, nós temos um quebra-cabeça, em que cada um tem partes que precisam ser compostas, cada um tem peças que precisam ser compostas para montar uma melhor solução possível. Segundo pilar é a preparação. Então é muito importante, as pessoas acabam agindo de improviso na negociação, e vamos mostrar mais adiante como se preparar de uma forma eficaz, mas a preparação, ela basicamente envolve 3 questões, que é, primeiro, um mapeamento das partes, mapear todos que estão envolvidos, que influenciam ou são influenciados de alguma forma por essa negociação. Segundo, são os interesses, então é o porquê cada um quer ali o que está expressando, tudo que se pode obter com essa negociação. E o terceiro são as alternativas, que é o que cada um faria se esse acordo não fosse possível. Alternativas são opções externas ao acordo. Se esse acordo aqui não seria possível, o que eu faria, qual curso de ação eu seguiria. Terceiro pilar como comunicação, então a negociação, ela vem de um problema que é comum a mais de uma pessoa, e esse problema é causado porque elas têm alguns interesses em comum e outros interesses complementares, e elas terão que buscar a comunicação para resolver esse problema, para descobrir quais são esses interesses comuns e quais são os complementares. Quarto pilar são as táticas. Então as táticas envolvem a negociação, ela envolve percepção e influência, Então a forma com que o outro percebe a sua situação influencia as decisões que ele vai tomar. Então, vamos mostrar táticas para como moldar essa percepção, como apresentar seu caso da forma mais persuasiva, como trabalhar de uma forma mais eficaz ao longo do processo de negociação. E quinto, as emoções, que realmente podem cegar
né? A raiva, por exemplo, quando ela entra no processo de negociação, ela pode cegar ambos. Então vinha sendo discutida uma questão racional, e quando as emoções tomam conta, se você deixa elas assumirem o controle, pode ser que cada um pare de discutir as questões racionais ali que estão, as questões objetivas, e passe a querer só dar uma lição no outro, mostrar que ele não pode te tratar assim, de que ele deveria ter mais respeito por você. Então, eu vejo diversos casos em que a negociação vem seguindo um bom caminho e uma palavrinha mal colocada, alguma questão, uma acusação, ou a forma como você trata o outro pode acionar um gatilho ali e fazer com tudo o que vem sendo construído, pouco a pouco, às vezes até ao longo de anos, tudo que vem sendo construído pode ser com uma coisinha mal colocada, perdido. Então, essa é uma questão muito importante aí a se observar. As emoções, elas são um pilar muito importante dentro do processo de negociação.